moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1965, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. E a sua Constituição em República Popular de Moçambique. Boa noite. Celebra-se hoje o 41º aniversário da Independência Nacional. Bem-vindos ao Jornal da Noite. O Presidente da República, Filipe Nyusi, dirigiu hoje as cerimônias centrais dos 41 anos da Independência Nacional. Desta vez, o chefe de Estado decidiu não fazer o discurso de ocasião. Filipe Nyusi usou o 25 de junho para lançar as celebrações dos 30 anos da morte de Samora Machel. Perto das 9 horas deste sábado, o Presidente da República, Filipe Nyusi, chegava ao lugar onde repousam os heróis nacionais, na cidade de Maputo, para assinalar os 41 anos da Independência Nacional. À sua chegada, a praça já estava preenchida de diversas personalidades e não só, com destaque para o antigo Presidente da República, Armando Guebuza, a Presidente da Assembleia da República, Verônica Macam, a viúva de Samora Machel, Graça Machel, membros do governo e diplomatas. Seguindo a tradição, o Presidente da República depositou flores nos jazigos dos heróis nacionais, ao que seguiram outros participantes do evento. Este ano, Filipe Nyusi deixou de lado o discurso de ocasião e fez uma exortação aos moçambicanos para a celebração dos 30 anos da morte de Samora Machel. No dia 19 de outubro de 2016, completam-se 30 anos do trágico acidente de aviação que tirou a vida de Sua Excelência Samora Moisés Machel, primeiro Presidente da República de Moçambique, e 33 membros da sua comitiva. Não encontramos melhor homenagem que não seja dedicar este dia, este ano, àquele que foi o pai da nação moçambicana. As celebrações desta data consagram seu exemplo como nacionalista convicto, patriota de elevada craveira, líder visionário e estadista por excelência, o homem que proclamou a independência nacional e projetou Moçambique no tempo e no espaço. Para o Presidente da República, as ideias de Samora Machel continuam a dar esperança aos moçambicanos. A vida e a obra de Samora Machel não são apenas objeto de celebração do passado. Samora Machel permanece uma referência viva para as gerações que lhes seguiram. Ao recordar a vida e obra de Samora Machel, pretendemos renovar o nosso compromisso de preservar a verdade e a liberdade, nobres conquistas da luta do povo moçambicano. Samora Machel, que proclamou a independência nacional a 25 de junho de 1975, morreu no dia 19 de outubro de 1986, após o avião em que seguia ter se despenhado em Buzim, na República da África do Sul. Graça Machel defende que Moçambique poderia ter progredido mais em 41 anos de independência. A antiga ministra da Educação lembrou que foi com grande esperança que acompanhou a proclamação da independência a 25 de junho de 1975. Entretanto, volvidos 41 anos, a esperança esfriou e a ativista social Graça Machel está desapontada. Hoje tenho algumas misturas de tristeza, de desapontamento, mas também eu sou uma pessoa otimista. Eu creio que nós vamos encontrar um caminho certo para ser. Desapontamento por quê? Há pontos que não foram alcançados? Bom,
porque em 41 anos poderíamos ter conseguido muito mais. O nosso povo merece. Devíamos ter conseguido muito mais. Graça Machel fala de níveis de pobreza inaceitáveis em Moçambique. A verdade é que os níveis de pobreza que nós ainda temos no país não são de tudo justificáveis. E há uma boa dose de sofrimento humano nas pessoas hoje. Então, isso deixa uma pessoa profundamente triste, que nós não tínhamos conseguido isso. Mas Graça Machel olha para o futuro com esperança, porque os moçambicanos estão mais conscientes dos seus direitos. Se há alguma coisa a mim que me dá uma grande esperança é que os cidadãos deste país têm consciência mais do que nunca dos seus deveres, dos seus direitos e reclamam os seus direitos. Os cidadãos deste país já romperam a cortina de medo, abertamente se pronunciam sobre aquilo que eles consideram que são os seus legítimos direitos. E isso dá uma grande alegria, um grande motivo de esperança. Graça Machel apelou aos jovens a nunca desistirem e a entregarem-se ao trabalho com vista ao desenvolvimento social e econômico de Moçambique. O ex-presidente da República, Armando Guebuza, comentou hoje pela primeira vez o escândalo da dívida pública. Armando Guebuza diz que o governo foi esclarecedor quando se pronunciou na Assembleia da República. Esta é uma notícia que vamos acompanhar daqui por mais alguns instantes. Para já, a presidente da Assembleia da República considera que o país registrou avanços assinaláveis na educação e na saúde e aponta como desafios o aumento da produção e o restabelecimento da paz. Partilham a mesma ideia os deputados Enéas Comis e Tobias Dai. Que é um grande ganho, ninguém duvida, não é? Somos um país independente, somos um povo com poderes para decidir sobre os nossos destinos. Se olharmos para a área da educação, dos 90 e tal % agora baixamos muito, efetivamente, temos mais população analfabeta, portanto, uma situação mais confortável. Se olharmos para a saúde, vamos ver que efetivamente as pessoas não têm que recorrer aos curandeiros. Vamos aos curandeiros porque pensam que tem fé nisso, mas temos instituições de saúde, o que efetivamente permite que muita população possa ter melhores condições de assistência. Nós temos capacidade de olhar e dizermos, sim senhor, fizemos isto, amanhã podemos fazer outra coisa melhor. Da mesma maneira que estivemos unidos como povo moçambicano para lutarmos e conquistarmos a independência nacional, hoje se impõe essa unidade para, em paz, podermos alcançar a independência económica. O que significa que precisamos de todos estar engajados no aumento da produção, da produtividade, na criação de emprego e para que efetivamente combatamos a pobreza. Eu vejo que a vida dos moçambicanos está a mudar bastante para o positivo. Estamos tendo provisão de necessidades básicas para a nossa vida, para o nosso trabalho. E, portanto, estamos inspirados naquilo que nós queríamos ver o Moçambique independente, em progresso, e está a acontecer. Não obstante, há desafios vários que temos que enfrentar e superar, mas isso é próprio de uma sociedade em andamento e em dinâmica. E assim como os moçambicanos no passado se organizaram, se uniram e combateram para a independência nacional, também desta vez os moçambicanos vão continuar com o mesmo espírito patriótico para levar Moçambique a níveis altos de desenvolvimento econômico e social. Antigos combatentes dizem que a unidade nacional continua a ser um desafio e que é preciso consolidar a economia para ultrapassar a atual instabilidade. O desafio, primeiro, é a unidade nacional, a paz. Exatamente. Temos que lutar para sermos aquilo que éramos, a unidade nacional e manter a paz em Moçambique. Inspiramos para a obra de Presidente Samora Machel e, portanto, ao recordar a vida e a obra do Presidente Samora Machel,
nós temos que dobrar esforços, engajarmos cada vez mais na realização das nossas tarefas, começando por a necessidade de resgatar de novo a paz. Nós já resgatamos a paz em 1992, em Roma, e, portanto, temos essa experiência de resgatar a paz, e por isso temos que continuar unidos, todos juntos, para resgatar de novo a paz. Eu acho que é momento da gente lembrarmos e refletir sobre a nossa vida, não é? Sobretudo sobre um dos problemas que nós tivemos, não é? Eu costumo dizer que o país é muito jovem ainda, não é? E naturalmente qualquer país, qualquer coisa que é muito nova, enfrenta muitos problemas. Precisamos de recordar que foram 40 anos de trabalho em que os moçambicanos assumiram que o país era deles e que deviam trabalhar para que este país crescesse. Na verdade, como resultado do envolvimento coletivo, nós temos um país diferente hoje. Eu olho para o país com otimismo. Ainda no eco da celebração dos 41 anos da independência nacional, o primeiro-ministro diz que é tempo de valorizar o capital humano e recursos naturais para acelerar o crescimento econômico e combater a pobreza. Carlos Agostinho do Rosário entende também que a recente apreciação do Fundo Monetário Internacional sobre a situação da dívida pública abre espaço para que Moçambique comece a reconquistar a estabilidade econômica. Um país em crescimento, um país no qual o capital humano e o capital de recursos naturais estão lá para serem valorizados, para serem convertidos em oportunidades de emprego e de renda para toda a gente. Um país no qual todos os moçambicanos estão determinados a caminhar e a melhorar na esfera social, na esfera econômica. Um país onde as pessoas estão determinadas a fazer com que não haja ninguém a pegarem armas para destabilizar o país, não é? Um país em que todos nós queremos que a paz prevaleça e o desenvolvimento prevaleça. Esperamos caminharmos juntos, acordarmos com a FMI e caminharmos juntos. Trabalharmos no sentido de estabilizarmos a macroeconomia, isso é importante. Tanto eles como nós estamos alinhados no sentido de que é preciso uma estabilidade macroeconómica, não é? E vamos trabalhar no lado da despesa, teremos que ajustá-la, não é? A atual situação, aumentarmos o lado das receitas, não é? E iremos continuar a trabalhar no sentido de que o contexto atual, todo moçambicano sinta que é preciso maior esforço, não é? Maior esforço para que, na verdade, possamos atravessar. E não queremos que ninguém possa trazer opressão para Moçambique, possa trazer colonialismo ou neocolonização para Moçambique. O que nós queremos é, pedra a pedra, dia a dia, podermos desenvolver o nosso país, podermos produzir mais comida para o nosso país e a nossa geração, essa geração que não viveu o colonialismo, o que tem que fazer é primeiro beber a história, conhecer a história, mas por outro lado dominar a ciência e a técnica para desenvolver rapidamente o nosso país. Acabar com a tensão político-militar e lutar pela independência econômica são os desafios apontados por Lutero Simango, presidente da bancada parlamentar do MDM. Já o secretário executivo da CPLP diz que os moçambicanos devem se focar no trabalho para o desenvolvimento do país. Um dia de festa, mas que deve também servir de reflexão para os moçambicanos. É assim que Lutero Simango classifica o Dia da Independência, que se assinala este sábado. O país tem grandes desafios. E os desafios do momento que nós temos é, obviamente, acabar com o conflito que se persiste no nosso país. Estamos a viver numa situação de uma guerra não declarada. E o segundo grande desafio que nós todos temos é alcançar a nossa independência econômica. Não se pode, sem independência econômica, garantir o bem-estar do nosso povo. Por isso, nós acreditamos de que os moçambicanos devem convergir nos aspectos de desenvolvimento, devem convergir nos aspectos da inclusão. Por esta razão que nós defendemos
que o país deve ter políticas de inclusão. Por sua vez, o secretário executivo da CPLP entende que o foco dos moçambicanos deve ser o trabalho. Murad Murarji reafirma a necessidade de serem os moçambicanos a resolverem os seus próprios problemas. O desafio é a todo o povo moçambicano que tem que redobrar esforços, tem que continuar essa luta contra o subdesenvolvimento, a luta pela melhoria das condições de vida do seu país, e só através do trabalho é que nós podemos alcançar esses objetivos. E não pensar que alguém ou outro virá resolver os nossos problemas. Nós temos que nos consciencializar que só através do trabalho, através da unidade nacional, sobretudo a unidade nacional, e cada moçambicano pensar no seu país, cada moçambicano pensar de que este país é nosso, e que todos nós somos necessários, não somos demais para resolver os problemas de Moçambique. O presidente do MDM, Davis Simango, é da opinião que a atual crise política e económica que o país enfrenta atualmente é o resultado da intolerância política e centralização de poderes na figura do chefe de Estado. O posicionamento de Davis Simango foi manifestado esta manhã durante a cerimônia oficial de celebração dos 41 anos de independência nacional. O presidente do MDM começou por lembrar que quando os três movimentos uniram-se e formaram a Frelimo há cerca de meio século, tinham como objetivo comum conquistar a independência nacional e trazer aos moçambicanos a oportunidade de autoescolherem-se para dirigir o país. Hoje os moçambicanos enfrentam um desafio enorme. É importante que nós peguemos nesta celebração dos 41 anos e dizermos o que é que o país precisa hoje para que seja de fato o sonho dos moçambicanos. O presidente do MDM defende a mudança urgente do sistema político moçambicano. E essa mudança do sistema político passa necessariamente, primeiro, pela descentralização efetiva no país. Segundo, a eleição dos governadores provinciais. A terceira questão que é fundamental é a redução dos poderes do chefe de Estado. Para Simango, a redução de poderes da figura de chefe do Estado vai criar condições para que o poder político não possa interferir no poder judicial. Hoje, moçambicanos estão endividados porque há o poder excessivo numa única pessoa. E o poder judicial não se encontra livre para o combate da corrupção, não se encontra livre para o combate do mal que hoje o país vive, do poder político. Simango referiu ainda que o país mais precisa com urgência, passados 41 anos de independência nacional, é de uma paz efetiva. O país precisa de paz, não basta virem duas figuras importantes do nosso país dizerem que conversaram ao telefone. Não é isso que o moçambicano precisa. O moçambicano precisa que haja mudança do sistema político, que haja mudanças na Constituição que possam permitir e acomodar os interesses econômicos e políticos e criar a estabilidade moçambicana. Os empresários da província de Sofala mostraram-se neste 25 de junho, dia da independência, bastante otimistas numa solução urgente das crises política e económica que o país enfrenta. Por seu turno, a governadora daquela província pediu à população para saber consolidar o que já foi conquistado em prol do bem-estar. Os empresários de Sofala juntaram-se às críticas dos antigos combatentes e mostraram-se otimistas quanto à solução das crises económicas e políticas. As pessoas, os países lutam para que tenham a sua soberania, para poderem decidir os seus destinos. Neste momento conturbado, já o Albert Einstein dizia que as crises são bem-vindas, porque ajudam a fazer a introspeção, ajudam a tirar as gorduras desnecessárias na economia e ajudam a fazer a concentração e dinamizar aquilo que é necessário. Portanto, o nosso discurso como empresário e como empresários, estamos todos cientes de que esta fase irá se ultrapassar. A governadora de Sofala, que orientou a cerimônia oficial, pediu aos presentes para transformarem este 25 de junho num catalisador para novas conquistas para o bem-estar do país e consolidação do que já foi conquistado. Devemos fazer 25 de junho o dia de grande festa, mas também de reflexão profunda sobre o caminho em curso no combate à pobreza, de consolidação de conquistas alcançadas, das quais destacamos a nossa unidade nacional, a independência nacional, a paz e o Estado de Direito Democrático. Paz! Oi!
O ex-presidente da República, Armando Guebuza, comentou hoje pela primeira vez o escândalo da dívida pública. Armando Guebuza diz que o governo foi esclarecedor quando se pronunciou na Assembleia da República. Armando Guebuza quebrou o silêncio e pronunciou-se sobre as dívidas contraídas com garantia do Estado. O ex-presidente da República diz que as autoridades estão a fazer o trabalho necessário e relaciona as dificuldades econômicas atuais à conjuntura internacional. Penso que a melhor coisa que podemos dizer é aquilo que foi dito pela Assembleia da República. Isso mostra que as nossas autoridades estão preocupadas com a situação e que, por conseguinte, devemos, de modo confiante, esperar para aquilo que elas vão dirigir. Mas eu gostaria de tornar claro de que as causas dos problemas que nós temos hoje, que felizmente foram apresentados já noutra ocasião por outros dirigentes, é de que é uma causa econômica, tanto no plano internacional, assim como no plano nacional, incluindo as secas, as cheias. Eu penso que podemos nos levantar firmemente para fazer face a esse desafio. Sobre os 41 anos da independência nacional, Armando Guebuza diz que prevalece o desafio da paz. A consolidação da nossa paz e também a necessidade de continuarmos a lutarmos contra a pobreza para o nosso desenvolvimento. Demos provas no passado de ser capazes de vencer. Eu acredito que nós continuaremos firmemente a vencer. O Fundo Monetário Internacional diz que é necessário uma auditoria internacional e independente às empresas Ematum, Proíndicos e MAM. O organismo internacional diz também que Moçambique falhou maior parte dos critérios de desempenho e que a dívida está quase fora de controle. Momento para uma breve pausa, voltamos já a seguir. Lanço-lhe o convite para que permaneça desse lado, porque seguimos com mais notícias. Até já. A 25 de junho de 1975, foi proclamada a independência de Moçambique por Samora Machel, o primeiro presidente. A cerimônia decorreu numa noite chuvosa e perante milhares de moçambicanos e convidados que foram ao estádio da Machava testemunhar o nascimento de uma nação. Moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1965, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. E a sua Constituição em República Popular de Moçambique. Moçambique, oiê! Oiê, oiê! Celebramos este sábado, 25 de junho, 41 anos de independência nacional. Metade destes 41 anos passamos em conflitos, a matarmos uns aos outros e continuamos nisto. A nossa falta de tolerância. Temos de passar de políticas bonitas, discursos bonitos e papéis bonitos e passarmos para a ação, para a prática. Há uma grande parte deste país que sente que não está a ser devidamente valorizado. Muita dificuldade em sentar
e perceber que todos lucramos mais em paz, porque todos perdemos em guerra. Assista neste sábado o especial 41 anos da independência, aqui na STV Notícias. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que o Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Apoiar o projeto de restauração do Parque de Gorongosa, para nós parece ser um dever de cidadão e do setor privado, por ser um projeto global, que inclui não só a proteção do parque como parque, mas também o desenvolvimento das comunidades. Ao lado do parque, proteção do ecossistema. Por isso, esperamos com esta iniciativa do Clube Empresarial ter cada dia mais empresas envolvidas, para um dia ter cada cidadão envolvido também, para proteger o que nós achamos ser uma joia de Moçambique. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Vamos à notícia que levou-nos ao breve intervalo. O Fundo Monetário Internacional diz que é necessário uma auditoria internacional independente às contas, melhor, às empresas Ematum, Proíndicos e MAM. O organismo internacional diz também que Moçambique falhou maior parte dos critérios de desempenho e que a dívida está quase fora de controle. São as conclusões e recomendações da equipe do Fundo Monetário Internacional que analisou as contas do país entre os dias 16 e 24 deste mês, na sequência do escândalo da dívida pública. O FMI aponta que a dívida pública total sobre o PIB está muito acima dos 40% recomendados internacionalmente e alerta para o excesso dos empréstimos. A descoberta em abril de 1,4 mil milhões de dólares, 10,4% do PIB de Moçambique, de créditos anteriormente não revelados, lançou o estoque de dívida no final de 2015 para 86% do PIB. De acordo com a nossa avaliação técnica, a dívida pública tem agora alta probabilidade de ter atingido um nível de risco elevado de sobreendividamento. Perante um tal cenário, o desempenho ao abrigo do programa de facilidade de crédito stand-by foi decepcionante, tendo sido falhada a maior parte dos critérios de avaliação e de desempenho, ou metas indicadas para o fim de dezembro de 2015 e fim de março de 2016. Para desenvolver confiança e estabilidade da economia, o FMI acordou com o governo moçambicano um conjunto de medidas de contenção. A missão e as autoridades acordaram que este contexto exige um pacote urgente e decisivo de medidas de política para evitar uma deterioração acrescida do desempenho econômico. Em particular, são necessários apertos substanciais
ao nível fiscal e monetário, bem como flexibilidade da taxa de câmbio para restaurar a sustentabilidade macroeconômica, reduzir as pressões sobre a inflação e a balança de pagamentos e ajudar a aliviar as pressões sobre o mercado cambial para restaurar o equilíbrio entre oferta e procura no mercado cambial. Foi ainda acordado que o ajustamento deve preservar os programas sociais críticos. A organização internacional diz que não basta a criação de uma comissão de inquérito parlamentar e a investigação da Procuradoria-Geral da República. A missão realizou bons progressos na identificação com as autoridades de um pacote de medidas com vista ao reforço da transparência, melhoria da governação e garantia da responsabilização e, para tanto quanto possível, evitar a recorrência de dívida não revelada. A missão concordou que as iniciativas recentes por parte da Procuradoria-Geral da República e da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a dívida anteriormente não revelada constituem passos importantes para restaurar a confiança, embora tenha sublinhado a necessidade de medidas adicionais. Em particular, seria necessária uma auditoria internacional e independente às empresas Ematum, Proíndicos e MAM, sendo as duas últimas as empresas que receberam o financiamento dos empréstimos anteriormente não revelados. Um comboio embateu ontem contra uma viatura que tinha variado na passagem de nível na zona de Vulcano, na cidade de Maputo. Não houve registro de feridos, mas o incidente não evitou o congestionamento no local. Este é o carro que cruzou o caminho do comboio. Foi na altura em que este mesmo carro atravessava a passagem do nível e avariou exatamente na linha férrea. O comboio que partia da Baixa em direção à Manhissa não teve outra alternativa senão embater no mesmo. Durante o período em que o comboio seguia, quase já na passagem do nível, não faltou pânico, sobretudo das vendedeiras de carvão que exercem atividade mesmo à margem da linha férrea. Depois do esforço em remover a viatura da linha férrea, o condutor e alguns ajudantes abandonaram o local, não evitando o choque. Algumas pessoas que testemunharam o acidente contam o sucedido. Esse carro estava a atravessar para lá e depois disso tinha um carro que estava parado desse lado. O comboio veio e esse carro aqui estava aqui, não andava para puxar. Quando queriam puxar, o comboio já estava perto, depois bateu esse carro virou, bateu esse carro que estava aqui. Acho que o carro perdeu o arranque, desligou sozinho o carro. Quando entraram para puxar o carro não se deu conformantemente. Subiu para a linha férrea, o comboio veio. Quando veio o comboio é que bate o carro. Esse carro vai buscar outro carro. É que nós vimos de verdade. O sinistro não causou feridos nem danos avultados, apenas deixou um dos lados do caminhão danificado, como as imagens ilustram. Segundo as testemunhas, o condutor pôs-se em fuga logo depois do acidente. Até as 19 horas desta sexta-feira, a polícia continuava no local para escoar o trânsito, que era um autêntico caos. Autoridades municipais de Pemba e da Polícia da República de Moçambique estão preocupadas com a condução de motorizadas por menores, facto que periga vidas humanas. Para além disso, motociclistas sem carta de condução constituem outra inquietação. Na cidade de Pemba, são constantes vezes que as autoridades interceptam motorizadas a serem conduzidas por menores, tendo este ano sido registrados mais de 10 casos, alguns dos quais se envolveram em acidentes de viação por falta de habilidades para a condução. Nós temos feito esse trabalho, às vezes quando conseguimos pegar, até porque quem vem são os pais são culpados e nós sempre tentamos sensibilizar que não deviam agir desta maneira, não devem dar os meios estes menores de idade. Não vamos cansar, em toda altura que formos entrevistar esses tipos de menores e sempre nós vamos atuar e sempre solicitamos os pais. A PRM em Pemba, em operação conjunta com as autoridades municipais, está a levar a cabo uma operação para evitar que menores conduzam motorizadas. Há dias foram apreendidas 120 motorizadas por várias infrações, incluindo a condução por menores de idade e falta de documento por parte de outros motociclistas. Alguns acidentes são promovidos ou aparecem, portanto, em alguns casos,
com esses motociclistas. Ou porque ultrapassam viatura à esquerda, não é? Entre várias situações. E alguns desses motociclistas que estão aqui, fomos descobrir que são menores de idade que varia entre 14 até a casos de 8 anos. E isso de facto periga aquilo que é a segurança rodoviária nas nossas vias públicas. Esta não é a primeira vez que as autoridades em Pemba apreendem motorizadas por falta de documentos por parte dos respectivos condutores. Abrimos agora a janela para as notícias do estrangeiro. O embaixador da Grã-Bretanha para a Organização das Nações Unidas afirmou que a força do país como potência mundial não será enfraquecida pela saída da União Europeia. O diplomata prometeu que Londres jamais renunciará ao seu direito de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Reino Unido votou na quinta-feira a saída da União Europeia, forçando a renúncia do primeiro-ministro David Cameron e incertezas nos mercados financeiros globais. O embaixador britânico da Organização das Nações Unidas, Matthew Rycroft, disse a jornalistas que o Reino Unido continuará a ser membro permanente do Conselho de Segurança e que a sua saída da União Europeia não vai mudar esta posição. A Grã-Bretanha é uma das 5 potências com poder de veto no Conselho de Segurança. Os outros membros permanentes são a França, os Estados Unidos, a China e a Rússia. O referendo britânico ameaça desintegrar o país. Líderes políticos na Escócia e na Irlanda do Norte, onde a maioria das pessoas votaram a permanência na União Europeia, têm levantado a possibilidade de romper com o Reino Unido, deixando apenas a Inglaterra e o país de Gales. A Irlanda do Norte poderia se unir à Irlanda, já que é membro da ONU, enquanto a Escócia poderia votar pela independência da Grã-Bretanha e então se tornar membro mais recente das Nações Unidas. Quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, as repúblicas do ex-bloco concordaram em transferir a filiação da União Soviética na ONU para a Rússia, incluindo o poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. O presidente francês François Hollande lamentou a saída do Reino Unido da União Europeia, mas lembra que se tratou de uma escolha dos britânicos que deve ser respeitada. Já o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, espera que a União Europeia continue mantendo uma parceria sólida com as Nações Unidas. O presidente francês e o secretário-geral da Organização das Nações Unidas encontraram-se para falar da saída do Reino Unido da União Europeia e deixar ficar a sua posição em relação ao diferendo. O presidente francês, François Hollande, considerou que o voto britânico põe a Europa em prova, obrigando-a a deixar de atuar como até aqui e concentrar-se no essencial. François Hollande lamentou profundamente a escolha, mas lembrou tratar-se de uma escolha dos britânicos que é preciso respeitar. A Europa não pode continuar a atuar como até aqui. Deve concentrar-se no essencial, disse. A França vai tomar a iniciativa para que a União Europeia se concentre na segurança, investindo para o crescimento e emprego, harmonização fiscal e social e o reforço da zona euro. Está em jogo a diluição da Europa ou a reafirmação da sua existência, sublinhou o chefe de Estado francês. Já o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, manifestou a esperança de que a União Europeia se mantenha como um parceiro sólido da ONU, independentemente da decisão do Reino Unido de abandonar o bloco europeu. Esperamos que a União Europeia continue a ser um parceiro sólido das Nações Unidas nas questões humanitárias e do desenvolvimento, assim como da paz e segurança, incluindo a migração, afirmou Ban Ki-moon. O diplomata sul-coreano expressou ainda a esperança de que o Reino Unido continue a assumir a sua liderança em muitas áreas, incluindo a do desenvolvimento. Fazemos agora mais uma curta pausa, voltamos já a seguir. Lemos agora a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Tempo bom e fresco para Maputo, com 28 de máximas previstas, uma mínima de 13 graus. Para Xai-Xai, a previsão de 24 de máxima, mínima de 14 graus. Prevê-se 22 de máxima para Inhambane, mínima de 14 graus. Para a cidade da Beira, a previsão de 24 de máxima, mínima de 15 graus. Cidade mais fresca para o dia da manhã será a cidade de Chimoio, com 21 de máxima, uma mínima de 10 graus.
para Quilimane prevê-se 26 de máxima, 16 de mínima, e Tete vai ser a cidade mais quente com 30 de máxima, 17 de mínima. Mais para o norte do país, não pula para a previsão de 26 de máxima, mínima de 17 graus. Temba vai ter algum sol e uma máxima de 29 graus Celsius, mínima de 20. Lixinga, a segunda cidade mais fresca do país amanhã, com 22 de máxima, mínima de 10 graus. Capricórnio com Samikilero. Em 1963, a Argélia acolheu 3 grupos de moçambicanos para receberem treinos de guerrilha e criarem uma força militar. O primeiro grupo foi chefiado por Filipe Samuel Magaia, o segundo por Samora Machel e o terceiro por António Silva. A 25 de setembro de 1964, começa a luta de libertação nacional com o ataque ao posto administrativo de Chai, no distrito de Moeda, em Cabo Delgado. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias. Stress é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país sem ídolos é um país sem referências. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. O que faz a STV Notícias, um canal de eleição, é que lhe permite acesso em... Seguimos com a informação no Jornal da Noite. No desporto, o Ferroviário de Nacala defronta este domingo, no campo da Bela Vista, o Machacan, em partida da primeira mão das meias finais da Taça da Liga BNI. O Ferroviário de Nacala recebe amanhã domingo no sintético da Bela Vista o Machacan em partida da primeira mão das meias finais da Taça da Liga BNI, a terceira maior prova do calendário futebolístico nacional a pensar na vitória. Os locomotivas da cidade portuária de Nacala traçaram como metas, na presente edição da Taça da Liga BNI, a revalidação do título conquistado na época passada, mas para tal passa pela qualificação para a final da competição, segundo deu a conhecer Rogério Balato, ou simplesmente Zulu, técnico principal do Ferroviário de Nacala, um dos 2 representantes da cidade portuária de Nacala no Campeonato Nacional de Futebol.
Só podemos conseguir isso se partirmos com respeito em relação aos adversários e principalmente a humildade militar em cada jogador do nosso grupo de trabalho. Essa é a mensagem que temos passado para os jogadores e daí nós, os treinadores como equipe técnica, temos imensamente confiantes naquilo que os nossos jogadores valem. Nota um apoio adicional na perspectiva que este sonho seja efetivado? Bonito. Eu penso que temos aqui uma massa adepta que vive o dia a dia do clube, tem nos apoiado no nosso dia a dia de trabalho e esse apoio penso que acaba sendo extremamente importante para aquilo que os jogadores procuram em campo, que é a vitória. Mas o maior apoio que nós temos é de nós mesmos. Entretanto, Zulu diz que quer fazer história na Taça da Liga BNI, apesar de reconhecer o potencial futebolístico dos tricolores, comandados pelo ex-capitão dos Mambas, Chiquinho Conde. Temos o pensamento de que somos capazes, se no passado conseguimos chegar à final e conquistar o troféu, penso que a maior parte dos jogadores que conquistaram esse troféu ainda permanecem aqui no clube, provavelmente possam passar aqui esse espírito de confiança para o resto do grupo de trabalho, o resto de jogadores, que é possível chegar à final e é possível chegar à final e conquistar a taça. De recordar que para chegar às meias finais, o Ferroviário de Nacala tirou pelo caminho na fase regional norte da Taça da Liga BNI o seu homónimo de Nampula ao vencer na última ronda da prova por uma bola sem resposta.